Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus filhos, hoje, no primeiro domingo da Quaresma, como todos os anos isso acontece, nós estamos lendo, refletindo a passagem de Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. E nosso Senhor está sendo levado para o deserto pelo Espírito Santo. E quando ele chega no deserto, o Espírito Santo permanece com ele. Existe uma intimidade entre a Trindade. A vida intradivina, ela é marcada por uma profunda comunhão. É a comunhão, a identidade que reflete aquilo que é a Santíssima Trindade em sua natureza mais profunda. Assim, nosso Senhor Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. E dentro do deserto, Jesus passa 40 dias. E esse 40, o número 40, ele é interpretado nas Sagradas Escrituras como o número dos processos. Todos nós já vivemos muitos processos. Encerramos alguns e iniciamos outros. Dependendo da idade que todos nós já temos, né? Eu no auge dos meus 25 anos, graças a Deus, já vivi alguns processos. Vocês também já devem ter vivido os de vocês. Mas percebam que a vida do ser humano é um constante abrir e fechar de ciclos e processos. Tanto que antes de chegar nessa parte de Jesus no deserto, eu queria pontuar duas coisas que existem nas leituras precedentes. A primeira leitura, ela trata do segundo discurso de Moisés no livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio é uma espécie de suma, de resumo de tudo aquilo que acontece no Pentateuco. Moisés vai falando seus grandes discursos, resumindo tudo aquilo que Deus tem falado. E hoje, de uma maneira muito especial, Moisés está ensinando a nós a olharmos com os olhos de Deus para a nossa história. Como é que você olha para a sua história? Como é que você olha para tudo aquilo que você já experienciou? Moisés está dizendo, no contexto da grande festa das colheitas, que é o contexto onde Moisés está fazendo o discurso. A festa das colheitas era basicamente todo ano, quando os agricultores iam apanhar a primeira parte, a primeira leva dos alimentos, de tudo aquilo que era plantado. Eles ofertavam no templo, e eles ofertavam dizendo isso: o meu pai era um arameu errante. Por quê? Porque o que aquele povo mais queria, à época, era uma estabilidade, igual a gente quer. Vocês percebem que a gente luta por uma estabilidade? Só que a estabilidade, ela só acontece quando nós atingimos o ponto máximo da vida. Vocês sabem o que é, né? A morte. A estabilidade, ela só acontece quando nós atingimos o ponto máximo da vida. Porém, nesse contexto da festa das colheitas, Moisés está ensinando o povo a dizer que a sua história, hoje, você se encontra muito melhor do que você já foi um dia. Quando ele diz, o meu pai era um arameu errante, chegou do Egito e depois se tornou um povo numeroso. Ele está dizendo aqui, Moisés, para nós entendermos a olhar para a nossa história com os olhos de Deus. Porque às vezes a gente olha para a nossa história com o olhar de mundaneidade. E esse olhar de mundaneidade com o qual nós olhamos a nossa história, isso pode ser muito prejudicial. Então guardem isso no coração. Hoje, por mais que você não esteja tão bem assim, porventura, algum de nós possa estar passando por algum processo difícil, mas hoje você está bem melhor do que um dia você já esteve. Nós temos que olhar com o olhar de Deus para a nossa história. Depois, na segunda leitura, São Paulo, que não foi o evangelizador da cidade de Roma, mas tendo conhecimento de que o povo de Roma estava vivendo uma fé fraca, Paulo faz, ao final de sua terceira viagem missionária, esse escrito para Roma. Por quê? Roma, que era originariamente pagã, uma cidade pagã, Paulo tomou conhecimento de que aquele povo estava fraquejando na fé. E Paulo diz duas coisas para esse povo. A fé, ela não é para ser dita só pela boca, é para ela ser vivida na alma. Se com a tua boca confessares que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, e lá dentro do teu coração, lá dentro da tua alma, você acreditar, Paulo está ensinando nós agora olhar para o presente. A primeira leitura nos faz olhar para o passado. Paulo nos está fazendo olhar para o presente. Por quê?
Porque sempre que iniciamos um processo novo, naturalmente, esse processo novo, ele vai mexer com as estruturas que já estão antigas aí. Ele vai te desestabilizar, ele vai te tirar do eixo. Logo você vai começar a ficar abalado em todos os sentidos. Então, o que é que acontece com a nossa fé? Ela deixa de ser vivida na alma. Assim, Paulo está dizendo a este povo de Roma: vocês querem ter uma fé firme, uma fé forte? Entendam em quem vocês creem. Vocês creem em nosso Senhor Jesus Cristo, o conteúdo da revelação. E não só isso. Você que quer ter uma fé dentro de você, com uma boa qualidade, você precisa estar preparado para a aprovação. Vocês rezam pedindo a Deus para aumentar a fé, né? Um dia eu disse isso numa missa, o pessoal se assustou. Se você reza pedindo a Deus para que sua fé seja aumentada, se prepare para a aprovação. Não existe edifício novo só com a tinta nova, né? Só pintado por fora. Não. O edifício com qualidade, ele é construído por dentro. E Paulo está dizendo: você que nunca teve uma fé abalada, você nunca teve a chance de fortalecer essa fé. O que vai fazendo com que a nossa fé tenha cada vez mais qualidade é justamente a vivência com dignidade, com todos os processos que se nos apresentam. Existem processos os quais nós escolhemos, existem processos que nós não escolhemos. E o que vai caracterizar a qualidade da nossa fé em Deus é a disposição em viver aquilo. Se é um momento de dor, de dúvida, sofre com dignidade. Se é um momento de transição, sofre com dignidade. Porque a fé que é abalada é um convite para que ela seja cada vez mais fortalecida. Esse é o presente. Assim, o número 40, como eu vos disse, ele é o número dos processos. Quantos dias Jesus passou no deserto? 40. Quantos anos o povo de Deus foi no rumo da terra prometida? Quantos dias Moisés passou no deserto? Passou na montanha falando com Deus? Esse último 40 foi mais assim, vocês ficaram na dúvida, não foi? Foi, eu acho que foi. Mas foi 40, viu? Quando a gravidez segue o seu ciclo normal, quantas semanas uma criança precisa para nascer? 40. Agora vamos para o Evangelho de São Lucas. São Lucas, que é o evangelista da misericórdia e do Espírito Santo. Como é que São Lucas inicia o seu evangelho? Falando teologicamente da nova criação de Deus que acontece depois do pecado. Antes do pecado, Deus tinha feito todo esse mundo e feito a nós, correto? Mas depois do pecado, Deus precisou fazer um outro processo de recriação do mundo e de nós todos. E como foi que Deus fez a recriação desse processo? Através de uma gravidez. É o início do Evangelho de São Lucas. O anjo que vai anunciar à Virgem Maria que ela vai ficar grávida. Uma gravidez, um processo de 40 semanas até que nosso Senhor nasça. Então, esse número 40, ele é a vivência de um processo que hoje você está experienciando para viver um tempo novo. Nós vamos viver um tempo novo, então nós estamos no processo dos 40 dias. E diz São Lucas: nosso Senhor foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E qual foi o alvo da tentação do diabo a nosso Senhor? Primeiramente vamos entender, diabolos do grego significa aquele que divide. Aqui já está a primeira mensagem, meus filhos. O demônio, ele quer que nós sejamos pessoas divididas. Ele quer que nós, no nosso interior, não entendamos quem nós somos. Tanto que, antes de cada tentação, o que é que ele diz para Jesus? Se és filho de Deus. Quando nós também somos tentados, o demônio, a primeira coisa que ele faz conosco é querer nos fragmentar, querer dividir a gente por dentro. Porque quando você não sabe quem você é, você não sabe para onde você está indo. Quando você não tem conhecimento da sua identidade, você não sabe para qual caminho ir. E não tem coisa pior da vida quando a pessoa chega no auge de uma boa idade e ela diz: eu não sei quem eu sou. Ou então quando acontece aquelas brigas conjugais, que às vezes
o marido e a esposa brigam tanto ao ponto de um não saberem mais quem o outro é. A divisão que o diabo traz é o primeiro passo para a dispersão. Porque quando você está dividido, seja você na sua comunidade, na sua casa, ou seja a sua divisão particular, quando você está dividido, você começa a se perder. Toda divisão conduz para a perdição. Assim, o diabo, ele vai tentar Jesus a partir das 3 principais relações que os seres humanos têm. E essas 3 relações que nosso Senhor é tentado, elas são as nossas relações também. Jesus é tentado nessas 3 relações por causa da gente. Quais são as nossas 3 relações? Primeiro, eu comigo mesmo. Existe um relacionamento de mim para comigo mesmo. Inclusive, se você não faz isso, faça. Seja o tu de si mesmo, muitas vezes. Pense sobre a própria vida. Pense nas próprias atitudes. Pense naquilo que você quer. Seja o tu de si mesmo, muitas vezes, para não cair na artimanha do mal. Essa é a primeira relação, eu comigo. A segunda relação, eu com os outros. E a terceira relação, eu com Deus. Essas 3 relações que nós somos tentados e que Jesus passou por essas tentações para nos dar o caminho. Então o diabo diz: olha, se és filho de Deus, pede que essa pedra se transforme em pão. Nosso Senhor foi tentado através da gula. Todo mundo aqui já começou seus projetos de penitência, não já, para a quaresma? Espero que sim, pelo amor de Deus. Vi muita gente calada e olhando para o chão para não ver que eu percebi que não fez ainda. Faça os seus propósitos. Não vou comer tal coisa. Primeiro dia, ok. Segundo dia, ok. Hoje é o 4º dia da quaresma, né? Hoje a gente já começa a ver estrelinha. Ou só eu que vejo, né? Aí, o que é que acontece? Vamos sentir. Meus filhos, eu não sei por que cargas d'água nós somos pessoas tão fracas no sentir. Por que nós somos pessoas tão fracas no sentir? E somos fracos nos 2 sentidos. Nós não queremos sentir a dor da fome, a ausência do alimento aqui. E quando vem em nós uma explosão de sentimentos, a gente se rende rapidamente. Não é? Como é que essa tentação da gula, que é o alvo dessa tentação, ou da gula, ou da satisfação interna, porque a psicologia chama isso de vazio existencial, mas quando o demônio vê que Jesus sente fome, o diabo não está falando só da fome daqui, não. O diabo está falando da fome das nossas insatisfações da existência. Quantos de nós não somos insatisfeitos existencialmente? Né? Estamos no trabalho que não queremos estar, mas também não se mexe para ir mudar para outro. Está na casa que não queria estar, mas não se mexe para conseguir uma outra. As insatisfações, aí fica aquele negócio: ah, mas eu não sei o que fazer. Você sabe o que fazer. Não venha com essa história para mim. Você só ainda não quis pagar o preço de fazer o que você precisa fazer. Isso é que está o problema. Então, como é que essa tentação ela é expressa para nós hoje em dia? Quando você está insatisfeito, se balançando na sua rede, ou deitado na sua cama, sentado no seu sofá, zapeando lá a televisão, o WhatsApp, o celular. É como se o diabo chegasse para a gente e falasse: olha, você não está bem? Está insatisfeito? Vai se afundar num pote de sorvete. É gordura com açúcar. Uma grande dose de dopamina no teu cérebro. Você vai ficar, ó, uma maravilha. Aí a pessoa vai lá no mercantil, compra o sorvete, gastando dinheiro que não tem, né? Fazendo planos com dinheiro que não tem. Você é filho de Deus? Olha, você não está bem? Está inconformada com o seu casamento? Pois vá lá e grite tudo na cara dele. Tudo que você precisar ouvir, diga até a última gota. Aí a pessoa vai: você é isso, você é aquilo, você é esse, você é aquele, papapá. Ah, você não está bem, minha filha? Pois pegue o seu celular e compre. E enche a sua casa de tralha, que você vai se sentir maravilhosa. Gaste o dinheiro que você não tem, comprando coisa que você não precisa. Gaste-se.
Aí você depois entra naquele ciclo de culpa, distorções cognitivas, pensamentos que vão gerando em você sentimentos ruins, até chegar ao ponto em que você precisa ir se tratar com um profissional. Não espere chegar a esse nível, porque tem muita gente que quando está com essa insatisfação, com esse vazio, com essa fome, ao invés de resolver a própria vida e cuidar das próprias coisas e rezar, não, vai comprar besteira na internet, vai se entupir de comida, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É assim, tentações sorrateiras, que quando nós percebemos, já estamos na boca do leão. E Jesus diz, não só de pão vive o homem. Jesus está acenando, mas da palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra que sai da boca de Deus é uma palavra de autoridade. Essa palavra que sai da boca é a palavra que é capaz de saciar a sua fome de insatisfação. A palavra que sai da boca de Deus é o Logos eterno, encarnado, feito carne. É nosso Senhor Jesus. Que tudo que Ele diz é uma ordem. Que tudo que Ele diz é um pronunciamento de autoridade na sua vida. Então, olha como nosso Senhor responde. E isso é tão interessante, já indo para a segunda tentação, que é a tentação das nossas relações. O inimigo leva Jesus para ver todos os reinos da terra. E aqui Jesus enxerga a crueza do ser humano quando ele quer governar. Ou, olhando por uma via mais espiritual, quando ele quer ser idolatrado. Porque a gente não precisa falar em contexto muito amplo. Basta a gente falar dentro dos nossos contextos. Essa nossa relação com os outros é a nossa insatisfação de querer ser reconhecido, de querer ser amado, de querer ser adorado, de querer que todo mundo olhe para mim. Basta colocar 3 pessoas no lugar. Se dessas 3 pessoas, 2 não reconhecer o que uma faz, a uma fica insatisfeita. Aí fica com aquela dependência do relacionamento. Aquela dependência que se traduz no seguinte: você começa a passar na cara de todo mundo o que você fez. Por quê? Porque o demônio queria que Jesus idolatrasse. Porque quando nós adoramos alguém que não é Deus, isso é idolatria. Isso é idolatria. Jesus enxerga o ser humano nu e cru. Porque o ser humano, por causa da desordem do pecado, ele quer ser idolatrado. Ele quer ser reconhecido. Jesus está falando. A Escritura diz que só adoraremos ao Senhor Deus. E adorar, etimologicamente falando, é colocar a cara no chão. Colocar a face no chão como um sinal de humildade. Ou seja, nas nossas relações com os outros, nós vamos muitas vezes estar na postura de servos. Mas a lógica que tem que circular dentro dessas nossas relações é aquilo que São João Paulo II chamava de lógica do dom. O que é essa lógica do dom? A lógica da gratuidade. Porque se você não agir com a lógica da gratuidade aonde você vive, todo mundo vai ser causa de decepção para você. Olha, meu Deus, esse menino que eu passei 9 meses com ele na barriga, botei em escola cara. Olha a namorada réia que ele arranjou, até feia é. Fiz tudo por esse menino. Eu disse, você vai fazer tal curso. Não, mas ele quer um curso outro, que ganha menos dinheiro, que tem menos status. Ah, você não faz as coisas que eu lhe peço. Eu fiz tantas coisas por você e você não reconhece aquilo que eu faço dentro dessa casa, não é? Ou então, aquela outra versão, que é tão ruim quanto essa, quando você se acha demais. Eita, e essa é uma doença do tempo. Tem gente que se acha demais, meu Deus do céu. É a última Coca-Cola do deserto. Tem gente que quando se trata de um funcionário, é um funcionário, vai para lá. Na igreja reza tanto, comunga tão bem, mas quando chega dentro de casa parece uma cobra com quem trabalha para ela. Mata abraçando, porque sabe que cobra mata abraçando, né?
acha-se, essa nossa relação com os outros, ela é muito importante. Porque Jesus está dizendo, o que São João Paulo II chama de lógica do dom. O outro não é o meio da minha satisfação. Acorde para a vida. Porque quanto mais cedo você acordar para a vida, melhor. O seu filho, a sua esposa, o seu marido, que você ama tanto, que lhe faz tanta raiva, não é o meio da sua satisfação. Ele é a finalidade das suas ações. O outro é finalidade e nunca meio. É essa a lógica do dom que São João Paulo II nos ensina. E para que eu traga isso para dentro da minha alma, eu preciso ser um adorador. E o adorador está com a face no chão, com humildade para reconhecer quem realmente deve estar no altar para ser adorado. Não sou eu. A lógica que deve circular a minha alma, a sua alma, é a lógica da gratuidade. Seja, faça, viva, mas faça tudo de graça. Eu sei que lá dentro vai ter uma cobrançazinha, você vai querer, porque a gente é assim. Nós temos uma desordem. Mas quando você entende que você não pode controlar mesmo se a pessoa vai lhe agradecer ou não, se seu filho vai lhe obedecer ou não, vai namorar com a menina que ele quiser, né? Seja feia ou seja bonita, ele vai querer aquele que quer. Que quem vai namorar é ele, não é você. Deixa o menino em paz. Vai que para ele é bonita, né? Quando você entende que você não controla as coisas que estão ao seu redor, que você só pode controlar somente aquilo que está sobre você, aí você começa a deixar para lá sofrimentos evitáveis. Porque quando nós chegamos nesse momento do deserto, você sabe o que é que te sustenta nesse momento do deserto? É aquilo que você bebeu antes de entrar no deserto. É a sua história, como disse Moisés na primeira leitura. É a fé que você tenha constantemente nessa dinâmica de ser abalado ou não, né? É isso que te sustenta no deserto, nesse momento em que você está. É isso que te sustenta. Pois bem, é a lógica do dom, a lógica da gratuidade. Faça tudo o que você fizer, continue a fazer, mas faça de graça. Depois, o demônio leva Jesus para Jerusalém, para o templo. Vocês já foram em Jerusalém? Conhece o templo de Jerusalém já? Alguém já foi? Tem um sonho tão grande, porque me leve da próxima vez, tá bom? Mas só quando a guerra acabar, pelo amor de Deus. Para morrer de tiro, pode ficar por aqui mesmo. Essa parte do templo, ela fica a sudoeste. E os turistas vão lá, né, nessa parte do templo. Acho que a senhora foi, talvez, né? E o que é que se vê ali? Uma vista linda. O Vale do Cedron. É ali. Uma vista linda, maravilhosa. E o pessoal vê lá embaixo, gente entrando, gente saindo. É um negócio maravilhoso. Vamos ver se a memória de vocês é boa. Com que salmo, já disse até que é um salmo, olha. Com que salmo o demônio tenta Jesus? Salmo 90. Quando foi na missa que a gente leu esse salmo? Quando foi na missa que a gente leu esse salmo? Hoje, exatamente hoje, olha aí. Que coincidência, né? Hoje nós vimos este salmo. E essa terceira tentação é a nossa relação com Deus. Gente, veja que Jesus, que tinha pleno conhecimento da sua identidade, ele não quis uma vida messiânica pitoresca. O demônio diz: joga, vai, se joga. Já imaginou que cena linda? Você não precisa nem morrer na cruz mais, porque vai todo mundo acreditar que você é filho de Deus. Vai se jogar nesse templo. Tá tudo, o cenário perfeito. É alto, a vista é linda e tem muita gente vendo. Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. E essa expressão, não tentarás o Senhor teu Deus, a gente entende essa expressão como aqueles perigos que a gente vai se expondo, né? Você diz: meu filho, não vai por essa rua que tá perigoso. A menina: mas eu tenho muita fé em Deus, mãe, vai dar tudo certo. Olha, não vai tentar o Senhor teu Deus, não é assim? Mas não é isso que significa não, viu? Não tentarás o Senhor teu Deus é não usar daquilo que Deus pode te dar em benefício egoísta. Isso é não tentar o Senhor teu Deus.
você usar daquilo que Deus pode te dar em benefício egoísta? Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Era um benefício, seria ótimo para Jesus não precisar morrer na cruz, porque todo mundo ia acreditar depois dessa queda triunfante, em que os anjos mesmo iam lá, não é? Então, Jesus responde deste modo: não tentarás o Senhor teu Deus. E como é que essa tentação chega a nós hoje, hein? Hoje é muito fácil. Católicos que têm relação com Deus utilitarista. Tem católico que tem relação com Deus utilitarista. Na cabeça de muito católico, Deus parece um pé de coelho ou um trevo de 4 folhas. Parece que é um objeto que vai te trazer sorte. Bora, carrega o texto no mão, que se carregar o texto e botar dentro da Bíblia R$100, não vai faltar dinheiro. Minha avó dizia isso. Meu filho, eu vou guardar dinheiro na Bíblia, que é para nunca faltar. Ô, vovó, a gente vai aprendendo as coisas. Pois bem, essas relações utilitaristas que nós temos com Deus. E às vezes, primeiro passo, relação utilitarista. Segundo, relação simplesmente sentimental com Deus. Tem gente que vem para a missa e se você acabar de chorar na missa, a missa não serviu. Ave Maria, se eu não encher uma garrafa de 2 litros de lágrimas, essa missa não serviu não. Tem gente que vem para a missa atrás de um bem-estar, como quem vai para uma terapia. É aqui, meus filhos, Deus cura tudo, tudo. Mas qual é o problema dessa via de espiritualidade unicamente sentimental? É que quando você conseguir o seu bem-estar, o seu lugar é a porta, você vai embora, você não fica. Viver o processo da tentação e viver o processo de um bom relacionamento com Deus é o que faz você ficar. Essa relação com Deus utilitária e simplesmente sentimental, a gente chora também, até eu choro às vezes, né? A gente chora, não é que não é pecado chorar não, pode chorar, viu? Não sendo eu que estou batendo, tá ótimo, não tem problema. Mas essa relação simplesmente sentimental, ela se torna um perigo, porque quando o seu bem-estar chega, você vai embora. Você vai embora. Aí veja, quando é que acontece a nossa instabilidade total, que eu disse lá no comecinho? Quando a gente morre, né? Vocês não querem isso agora, querem? Graças a Deus não. Então veja, São Lucas diz que o demônio deixou Jesus para voltar num tempo oportuno. Aqui está o porquê que nós precisamos ser tão fortes na quaresma. Porque depois que passar esse processo desses 40 dias, nós não sabemos onde é que o inimigo de Deus vai nos tentar. Nós não sabemos aonde ele vai nos pegar o calcanhar, nós não sabemos. E o que eu disse, quando você estiver no próximo deserto, na próxima tribulação, na próxima dor, na próxima dúvida, é a vivência autêntica desse deserto que vai te dar substância no próximo. Então viva bem. Não faça projeto de quaresma como quem tira férias de pecado. Ai, agora na quaresma vou rezar o texto. Tá doido que chega a Páscoa para parar de rezar o texto. Não, continua rezando. Ai, tem gente que acha que é para tirar férias. Chegando o dia da Páscoa para começar a pecar de novo, porque estou fazendo penitência de pecado. Não é, gente. Os propósitos, eles precisam ser firmes e precisam ser continuados. Precisam ser continuados. Nós não sabemos como será o nosso próximo deserto. Nós não sabemos onde estaremos. E a vivência autêntica deste deserto vai ser fundamental para quando eu estiver no próximo. E o que é que eu faço, Padre? Faz o que Jesus fez. Leva o Espírito Santo. Porque quando você não consegue ver, o Espírito Santo limpa os teus olhos. Quando você não sabe por onde andar, o Espírito Santo está conduzindo um chão para você pisar. Quando você está ali naquela névoa de incerteza e confusão na sua cabeça, o Espírito Santo é o Paráclito que consola. Durante todo o deserto, o Espírito estava com Jesus. Não afaste de você o Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo esteja com você neste processo e nos outros processos que virão. Para que quando nosso Senhor ressuscitar, lá na Páscoa, nós também ressuscitemos. E estejamos com um edifício novo, uma casa nova. Uma nova morada.
para nós mesmos, para os outros e para o Senhor que também mora em nós. Amém.